Quando foi pedido para eu falar aqui na Conferência da Fiel, uma das coisas que primeiramente eu fiquei preocupado sobre o tema. E sempre eu falo sobre criação e evolução. E tratar de criação e evolução dentro do contexto, que é o contexto do andar no Espírito, falei, rapaz, eu não posso viajar na maionese. Mas como vão ter bons teólogos lá e o pessoal vai tomar conta da teologia, eu posso ficar um pouco mais sossegado e cuidar de outras áreas que estejam relacionadas a isso. E uma das áreas que Deus colocou no meu coração, e estava já pensando por algum tempo, é justamente como poder ilustrar essa ideia do andar no Espírito. A ciência é uma ferramenta rica, muito útil, que Deus nos coloca nas mãos, para podermos usá-la para o louvor da glória dEle. E é sobre isso então que eu gostaria de tratar um pouco com vocês. E vamos primeiramente buscar mais uma vez a presença do Senhor, buscar a face dEle, rogando para que Ele nos dê capacidade de entendermos, de conhecermos os seus planos e seus propósitos na nossa vida, para a nossa vida, com respeito a esse andar no Espírito. Então oremos. Senhor, mais uma vez nós buscamos a Ti, o Senhor que é a fonte de toda a criatividade, o Senhor que é a fonte de toda a informação, o Senhor que é a fonte de toda a ciência. Aquele que possui toda a sabedoria, todo o conhecimento, toda a inteligência, aquele que trouxe à existência todas as coisas para o louvor da Tua própria glória e pela Tua vontade. Pedimos para que nesses momentos que gastarmos juntos, ao considerarmos essas questões que já têm sido levantadas aqui, possamos fazê-lo com sabedoria, com entendimento, com clareza, mas acima de tudo pedimos a Deus para que o resultado final de tudo isso seja a exaltação da Tua pessoa, seja a glorificação do Teu nome, na pessoa de Cristo Jesus, o qual, de uma forma tão bonita e de uma forma tão inteligente, de uma forma tão poderosa, nos resgatou do império das trevas para o Seu próprio reino, por meio da Tua atuação, ó Deus. Somos tão gratos a Ti por isso que o Senhor fez. Ajuda-nos. Te pedimos que a Tua boa mão possa estar agora conosco mais uma vez. Em nome de Cristo Jesus, humildemente nós oramos. Amém. Quando eu estava pensando a respeito dessa questão, o que sempre veio à minha mente é como ilustrar a ideia do andar no Espírito. E principalmente usando a ciência. Eu fiquei lá pensando com os meus botões como fazer isso. E eu gosto da ideia de parábolas. Usar uma ideia que possa ser ilustrativa. Jesus fazia isso o tempo todo. Só que dentro da proposta de uma parábola, a proposta principal é falar uma verdade, é explicar, exemplificar uma verdade. Por exemplo, lá na parábola do bom samaritano, o único alvo de Jesus era explicar ou ilustrar quem era o próximo. Bom, já teve gente que foi um pouquinho além. Daí o burrinho do bom samaritano virou o Espírito Santo, a hospedaria virou a igreja, o dinheiro que o rapaz deixou lá para cuidar do carinha já era o dízimo, e o fato dele voltar 2 semanas depois, que você não pode perder aquele culto especial que vai ter no meio da semana. O alvo não era esse. O alvo do que estava ali era um só: mostrar quem é o próximo. Essas outras coisas faziam parte do ensino apenas para mostrar quem é o próximo. Não adianta tentar ficar procurando por pena na cabeça do cavalo, porque não existe. Jesus foi muito claro, foi muito objetivo com o propósito dele. Então eu gostaria de usar a mesma ideia dentro de uma parábola e trabalharmos essa questão específica, que é a questão do andar no Espírito. Bom, primeiramente eu comecei pensando, como é que eu começo a apresentação? Daí eu procurei várias imagens, eu peguei essa primeira imagem, olha que imagem bonita. De um lado a estrada está brilhando, do outro lado a estrada não está brilhando. Falei, isso aí parece uma coisa legal, não é? Olha só, dá para ilustrar, mas a ilustração também não é boa. Fiquei pensando, olhei, falei, não, que legal, né? O carro vindo daquele lado, esse é o lado do cristão, aquele outro lado é o lado não cristão. Não vai funcionar. Fui atrás de outras imagens. Vamos colocar um pôr do sol bonito, assim, aquele raios de sol pelo meio das coisas, andai no Espírito, vai parecer bem espiritual. Mas isso aí não é a ideia. Não é o que está por trás também. Fiquei pensando um pouquinho mais, já sei.
pegar assim a natureza, você coloca árvores, um caminho muito bonito. Fala, vamos parar com tudo isso, vamos procurar entender o assunto para ver como é que a coisa funciona. Não adianta ficar atrás de imagens. Tem que ter alguma coisa mais importante por isso. Então nós precisamos entender o assunto. O que eu fiz foi gastar um pouco de tempo nas escrituras, voltando a vários estudos que eu já tinha feito no passado, lendo um pouco a respeito daquilo que outros têm dito, e comecei a procurar entender um pouquinho o assunto de uma forma, que, afinal de contas, é esse andar no Espírito. Eu já sabia, não foi uma questão nova, mas é como explicar, como ilustrar toda essa ideia. Quando nós procuramos entender um assunto, nós temos que fazer uma pequena pesquisa. Então, deixe-me ilustrar de uma forma bem prática. Muitos de vocês já ouviram falar da Estação Espacial Alpha. Está lá em cima, está girando em volta da Terra, o pessoal está colocando os pedaços, estão emendando, fazendo um tipo de um laboratório de pesquisas. Agora, como que as coisas chegam lá em cima? Como que elas são acopladas? Como que esse negócio todo funciona? Porque se eu não estiver assim familiarizado com o assunto, eu não consigo nem passar a ideia corretamente. Então, deixe-me ilustrar com essa questão da estação espacial, só para entendermos um pouquinho. Bom, primeiro tem um mecanismo para fazer com que tudo isso chegue lá em cima. Um dos mecanismos principais que tem sido utilizados é o ônibus espacial. Então, o pessoal pega, guarda aí dentro dessa nave o que precisa ser mandado, lá em cima. Depois está tudo guardado, tudo certinho, são feitos os cálculos de órbita, quando que ela vai sair, porque a estação espacial está girando lá em cima, então tem que sair daqui de baixo, encontrar os dois certinhos na hora certa, no lugar certo. Então você tem algumas centenas de toneladas sentado ali, que você tem que mandar mais ou menos uns 250 quilômetros de altura em cerca de uns 15 minutos. Agora, como mandar 250 toneladas mais ou menos, cerca de uns 250 mil quilômetros em termos de aproximadamente uns 10, 15 minutos. Você precisa ter muita potência para fazer esse negócio subir. E precisa ter gente preparada para fazer a coisa subir, chegar lá em cima. Então nós estudamos um pouquinho a questão dos motores, como é que funciona todo esse mecanismo. Eu não vou entrar nos motores, não vou tratar nada disso. Mas tem que colocar essa coisa lá em cima, fazer com que ele chegue lá em cima, sem explodir de preferência. Então você quer que todos cheguem sãos e salvos lá no espaço. E depois de mais ou menos 15 minutinhos, você sai de uma velocidade de 0 km por hora aqui embaixo, você tem que chegar lá em cima, no mínimo a 18 mil km por hora, porque senão você não entra em órbita, você desce de novo e vai cair lá no Oceano Pacífico. Então o alvo vai chegar a mais de 18 mil km por hora, com todo esse peso nas costas. Fazendo essa façanha, você entra em órbita. Daí a coisa fica mais tranquila. Lá em cima tudo flutua, tudo é leve, tudo é gostoso. Então a coisa ganha um pique um pouquinho diferente. Agora, lembra que tudo isso é para nós entendermos como que uma coisa funciona, como um assunto funciona. Então nós precisamos estudá-lo, conhecer um pouquinho. Por exemplo, a questão da estação espacial tem uma história por trás. Ela não foi simplesmente colocada toda lá em cima de uma vez. É um processo que começou há bastante tempo atrás, praticamente em 1998. Em 1998 foram mandados os primeiros pedacinhos da estação espacial. Só tinha isso. Nada muito sério. Isso é dezembro de 1998. A história continua um pouquinho mais. E em maio de 1999, nós já tínhamos um pouquinho mais de coisas lá em cima. A história continua. Em setembro de 2000, já tínhamos mais coisas lá em cima. Então a complexidade estava aumentando. Houve um período que não teve muita coisa lá em cima, mas teve o suficiente para mandar mais um pouquinho, que foi novembro de 2000. Daí você tem a estação espacial com esse formato. Um período longo que ficamos sem muita coisa ser mandado lá em cima, por questão do ônibus espacial não estar funcionando. E daí em julho de 2006, mais um pouquinho foi mandado lá em cima. E dezembro de 2006, finalzinho do ano passado, a estação espacial estava mais ou menos desse jeito. Se tudo continuar correndo bem, agora em junho tem mais um pedacinho indo para lá. Então nós vemos que tem uma história por trás, tem muita informação que precisa ser colocada junto, para podermos entender, afinal de contas, como é esse assunto, o que é, como entendê-lo, como compreendê-lo. E quando nós tratamos a respeito de andar no Espírito, ou viver no Espírito, o que está envolvido nisso? Eu peguei os versículos principais, eu creio que são os mais conhecidos,
A Bíblia trata principalmente a respeito do andar no Espírito, fala de sermos ensinados pelo Espírito, fala de sermos guiados pelo Espírito, adorar no Espírito, amar no Espírito. Então todas essas coisas são muito interessantes, são muito importantes, mas todas elas têm um ponto comum, em comum. Esse ponto em comum é Cristo, a pessoa do Senhor Jesus. Agora, é muito interessante porque o tema que nós estamos tratando é o tema justamente de andar no Espírito, viver no Espírito. E quando nós pensamos em termos de andar no Espírito, lembra que para andar você geralmente procura percorrer um caminho. Então eu voltei pensando um pouquinho a respeito da pessoa de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho. Eu acho muito bonito, só que com a mente assim meio de ciência que a gente tem, se ele fala que ele é o caminho, a primeira pergunta que vem à mente é: que tipo de caminho é esse? E esse caminho me leva de onde para onde, afinal de contas? Porque é muito bonito quando nós chegamos e ouvimos assim: ah, Cristo é o caminho, e Ele é. Mas que tipo de caminho? E Ele me leva de onde até para onde? Eu estive pensando, indo atrás a respeito disso, e eu lá com os meus botões, pensando, refletindo, e eu acho que a melhor ilustração, daí a ideia da parábola, do que seria esse andar e o que seria o caminho, seria justamente a ideia de uma ponte. Andar no Espírito é a ideia de uma ponte. Cristo não é proposto como uma estrada, muitas vezes, mas eu creio que Ele é uma ponte. Uma ponte praticamente é o que conecta duas coisas. Se nós estamos numa extremidade, existe alguma coisa numa outra extremidade. Então, pensando a respeito de tudo isso, a ideia principal do andar no Espírito seria praticamente essa: pensar numa ponte. Estamos indo de um lugar para outro, por um meio. O que me impressionou a respeito disso foi pensar que esse andar no Espírito está relacionado com uma ideia específica dessa conexão. A pergunta é: o que Jesus, sendo como uma ponte, conecta? Bom, primeiro, nós percebemos que Ele conecta o homem a Deus. O segundo, Ele conecta a terra ao céu. Agora, eu acho interessante porque uma ponte, de uma forma específica, ela nos dá, ou ela conecta duas coisas que normalmente não estão conectadas. Se você quiser sair de um lugar e ir para outro e não tiver uma ponte ali no meio, dependendo de onde é, não tem como chegar do outro lado. Por exemplo, olha que vista bonita que nós temos. Você fala: é tão simples, construir uma ponte ali? Construir uma ponte. Construir uma ponte porque tem tudo isso embaixo dela. Então haveria necessidade de uma ponte, caso contrário você não chegaria do outro lado. Precisamos de uma ponte. Cristo é essa ponte. A conexão entre eu e Deus. Dentro desse contexto de usar a ideia de uma ponte, o que eu gostaria de procurar é tentar, por alguns minutos, conversarmos sobre essa questão. O andar no Espírito, portanto, implica em eu estar andando na ponte. Então, deixa eu tentar colocar os detalhes dessa parábola para que a gente não venhamos a nos perder no decorrer dela. A ponte é uma ponte muito simples. A ponte é Cristo. Ele é a ponte. Ele é o que está conectando os dois lados. Sem isso, não é possível. Tanto é que Ele é perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Ele conecta as duas extremidades. Sem Ele, é impossível. Um outro detalhe que é importante a respeito disso é que Cristo, Ele é a única ponte. Não existem outras pontes. Ele é a única. E para você sair daqui e chegar nesse destino final, somente Cristo pode fazer isso. Eu acho interessante porque dentro da área de ciências, uma das coisas que sempre chamou muito a minha atenção é o pessoal que pega naquela famosa matéria de física e acha que qualquer equação serve. Decorou, a equação funciona. Às vezes você muda um pedacinho do problema, o pessoal vai sequinho para fazer
usar aquela equação, agora não é mais a equação, não é mais aquela. Então o pessoal decora, passa lá, S igual a S0 mais V0, T mais o meio, dt ao quadrado, ótimo. De repente, se você não coloca o T no meio, pronto, acabou a festa do pessoal. E agora, o que eu uso? Tem uma outra equação que a gente usa, velocidade e espaço sem o tempo. Daí o pessoal já fica meio preocupado, falando, mas isso aqui não estava. O que eu estou querendo dizer é que, quando nós temos a oportunidade de conhecer o caminho, você sabe como trabalhar as coisas dentro do caminho. Cristo, na sua ideia principal, em ter nos trazido ao conhecimento e à vida, o alvo principal é que nós pudéssemos hoje viver de uma maneira que agrada a Deus e que agrada de forma direta o coração e aqueles propósitos que Deus colocou na nossa vida. Num certo sentido, Deus nos traz para sermos tudo aquilo que Ele nos criou para ser. Eu fico pensando porque muita gente vive embaixo da ponte. E Cristo nos chama para viver na ponte. Uma ponte, principalmente, ela nos mostra de onde nós viemos, e ela nos mostra também para onde estamos indo. E quando nós observamos um pouquinho, nós temos uma ideia da estrutura aonde nós estamos. Eu fico pensando dentro dessa questão do andar no Espírito e andar nessa ponte. O andar no Espírito, nós podemos ter uma perspectiva correta. De onde nós viemos? Lá do Império das Trevas. Para onde nós estamos indo? Para o reino do Filho do seu amor. E como funciona toda essa estrutura? Toda essa estrutura dessa ponte funciona pela graça do Senhor Deus. Agora, o que mais me chama a atenção quando eu penso a respeito dessas coisas, é que normalmente quando você tem a oportunidade de estar numa ponte, você ganha uma perspectiva totalmente do contexto. Não sei quantos de vocês já tiveram numa dessas pontes meio grandes que tem por aí, você para lá em cima e você olha, vê ou um rio lá embaixo, ou vê alguma coisa diferente, é uma estrutura, é uma questão totalmente nova. Realmente, podermos olhar as coisas de uma outra perspectiva faz parte do andar no Espírito. Hoje eu queria apenas dar essa introdução, que é a ideia de ganharmos uma perspectiva correta por estarmos na estrutura correta. O Senhor Deus, quando nos chama para andarmos no Espírito, Ele nos coloca na estrutura correta. Agora eu tenho condição de ver as coisas como elas na verdade são. Por exemplo, se eu pudesse colocá-lo na ponte e olharmos a ponte como um todo, e agora eu gostaria de entrar especificamente na área da ciência. Você não fica impressionado em ver quanta gente tem por aí dizendo que o universo surgiu de um Big Bang? Quanta gente por aí dizendo que no passado nós já fomos uma ameba, e com o passar do tempo, essa ameba virou você? Tem alguns que não perderam a característica de ameba, deixa eu deixar bem claro aqui, continuam tão amebas. Não, muitas pessoas colocam dessa forma. Não, mas porque esse universo, porque a vida... Deixe-me deixar duas coisas para você pensar de hoje para amanhã. Quando nós pensamos a respeito do universo, se você estiver em cima da ponte certa, você vai começar a ganhar uma perspectiva para fazer perguntas certas. Deixe-me ilustrar com uma delas. Pense no universo. Átomos, matéria, energia, todas essas coisas não produzem as leis da natureza. Essas coisas apenas obedecem às leis da natureza. Bom, se matéria e energia obedecem às leis da natureza, a pergunta é, qual a origem das leis da natureza? Porque matéria e energia não criam as leis da natureza. Se matéria e energia não criam as leis da natureza, achar que esse universo começou do nada e se auto-organizou é ridículo. Porque a gente sabe que não é assim que funciona. Tem que ter um criador por trás de tudo isso. Por quê? Matéria e energia não criam leis. Matéria e energia apenas obedecem leis previamente estabelecidas. Agora, essa é uma perspectiva que você ganha quando você está na ponte. Se você não está na ponte, você não ganha essa perspectiva. Você olha o pessoal falando, porque na verdade todo esse universo começou de uma grande explosão.
um Big Bang. E você fica impressionado, porque o pessoal mostra tudo isso naquela computação gráfica tão bonita. E daí vem o Stephen Hawking, daquele jeitinho dele, todo falando ali assim que a gente não entende quase nada do que ele faz, mas ele coloca todo esse contexto para a gente, e o pessoal fica impressionado, fala, ótimo. E não é que foi mesmo assim? Mas nós precisamos ganhar uma perspectiva. Para ganharmos essa perspectiva, muitas vezes você vai ter que sair daquilo que é o natural. Fico impressionado porque as pessoas chegam para mim e falam assim, mas agora está sendo religioso, está vendo? Misturar todo esse negócio de ciência e religião. É mesmo. Se eu pudesse levá-lo ao ponto mais distante do universo, já visto pelo ser humano, o que você veria? Se você pudesse olhar de lá para cá. Não faça tanta força assim, vejamos. Se você estivesse no ponto mais distante do universo, aonde os nossos telescópios têm chegado até hoje, são mais ou menos 10 bilhões de anos-luz daqui. Um ano-luz equivale a mais ou menos 9,5 trilhões de quilômetros. Só para você ter uma ideia, é lá do outro lado do mundo isso. É impressionante porque quando nós olhamos o que existe ao nosso redor, nós estamos falando de um negócio assim, gigantesco. Nós temos aqui na nossa vizinhança o Sol. Mas o Sol é apenas uma estrela de quase 400 bilhões delas, que é o número de estrelas mais ou menos na nossa galáxia. Mas a nossa galáxia é apenas uma. Tem um grupinho por perto da nossa galáxia, que são mais 2 delas, e mais 36 das galáxias anãs, que formam aquilo que nós chamamos de um grupo local, que é a vizinhança. Daí você pega esse grupo local, junta um monte de grupos locais, tem aquilo que nós chamamos de supergrupo. Então, supergrupo é um amontoado de grupos locais, e um grupo local é um amontoado de galáxias, e cada galáxia é um amontoado de estrelas. Na verdade, se nós estivéssemos a pelo menos aí uns 10 bilhões de anos-luz daqui, nós estaríamos vendo o quê? Aquilo que vocês estão vendo ali. Cada um daqueles pontinhos seria um supergrupo. Existe conhecido hoje no universo aproximadamente 270 mil supergrupos. São mais de 10 bilhões de galáxias, são mais de 100 bilhões de galáxias anãs. O número de estrelas ali é um absurdo, porque nós sabemos, sem sombra de dúvidas, que existem mais estrelas nos céus do que todos os grãos de areia, de todas as praias e de todos os desertos juntos. Ninguém mais tem dúvida disso. Agora, imagina você sentado em cima ali da ponte, falando, tudo isso é resultado de uma grande explosão. Deixe-me convidá-lo a andar um pouquinho mais, porque eu gostaria de passear um pouco com vocês dentro disso, para nós podermos entender, para ver do que eu estou falando, como é importante esse trabalho de Cristo na nossa vida, para nos abrir os olhos para aquilo que é a verdade. Bom, tudo isso daí, por incrível que pareça, tem sido dito que surgiu de uma explosão. Sabe, todo esse negócio de 10 bilhões de anos-luz de raio, toda essa quantidade de absurda de estrelas, segundo os sábios deste mundo, estava compactado num volume de 1 centímetro cúbico. Tudo isso. Agora, eu gostaria de desafiá-lo a tentar colocar, por exemplo, a cidade de São Paulo dentro de 1 centímetro cúbico. Eu gostaria de desafiá-lo a colocar o planeta Terra dentro de 1 centímetro cúbico. A gente aperta, comprime e tudo mais. Vamos pegar todos os planetas do sistema solar e vamos fazer isso, comprimir todo esse negócio dentro de 1 centímetro cúbico. Melhor do que isso, vamos pegar as 400 bilhões de estrelas que tem na Via Láctea, vamos compactá-las todas de 1 centímetro cúbico. Compacta o universo inteirinho dentro de 1 centímetro cúbico. Daí você vai chegar à conclusão de quem é que está falando de religião. Porque para você compactar um universo dentro de 1 centímetro cúbico, tudo isso aí que nós temos e que vemos, só pela fé. Só. Não tem outra maneira. Eu acho interessante porque o pessoal apresenta isso para a gente nos nossos programas de televisão e fala, é óbvio que aconteceu assim.
Sem dúvida. Eu gosto quando estou nas universidades, eu falo, pessoal, me dá as equações. Eles me dão as equações, porque geralmente são as equações relativísticas de Albert Einstein, e eles mostram isso aí como sendo uma singularidade, ou seja, quase que 1 dividido por 0, coisa desse jeito. E eu falo, muito interessante, mas você me mostrou números, me mostra como funciona. Bem, como funciona, nós não sabemos ao certo, mas foi assim. Eu já tive ocasiões em que eu pude conversar com um grupo de pessoas e falar assim, interessante, eu pensei que eu fosse o religioso. Estou vendo que eu é que não sou o religioso aqui. Porque a fé que vocês têm é muito maior que a minha. Eu preciso aprender a ter fé como vocês. Porque, infelizmente, eu só consigo usar razão para essas coisas, sabe? Eu não consigo usar fé para esse negócio. Não, mas isso daí não é uma questão de fé. Das equações. Eu já dei as equações. Não, você me mostrou números. Ainda nós não temos as equações, nós acreditamos que. Eu falei, ótimo, agora sim. Agora a gente pode conversar de crente para crente. Vocês acreditam que? Ótimo. Esse é o tipo de coisa que eu gosto, podemos bater um papo agora. Agora você vai falar no que você acredita e deixa-me falar no que eu acredito. E vamos ver qual dos dois acredita naquilo que é melhor. É excelente a coisa. Amanhã nós vamos tratar um pouquinho desse aspecto e vocês vão ver o quão importante é o fato de termos e andarmos no Espírito de nosso Deus para pensarmos claramente. Agora, deixe-me levá-lo nessa viagem rápida para você entender de uma forma bem clara do que eu estou falando. Estamos lá a 10 bilhões de anos-luz do nosso querido planeta Terra. Vamos voltar um pouquinho para encontrar nosso planeta Terra. E chegando um pouco mais perto agora, só 1 bilhão de anos-luz, nós estaríamos vendo praticamente 80 supergrupos. São essas faixas que vocês estão vendo ali, aqueles pequenos agrupamentos, 80 deles. Mas dentro desses 80 supergrupos tem mais de 160 mil grupos locais de galáxias. É um exagero. Se eu chegar mais perto um pouco agora, a cerca de mais ou menos 100 milhões de anos-luz, você estaria vendo o supergrupo de Virgo. É o supergrupo onde a nossa galáxia faz parte. Pessoal, que maravilha! Agora, se nós chegarmos mais perto um pouquinho, a cerca de 10 bilhões de anos-luz, nós estaríamos vendo a parte central desse supergrupo de Virgo, que é praticamente onde estão as 3 galáxias, a nossa, as 2 vizinhas, e mais 36 galáxias anãs que fazem parte do pacote todo desse grupo local. Mas você precisaria chegar a 1 milhão de anos-luz para ver praticamente esse grupo bem definido. Aquela galáxia central é a nossa, Via Láctea, a de baixo é M31 e um pouco mais acima M33 Penuel. Se eu chegar mais perto um pouco, agora cerca de mais ou menos 100 mil anos-luz, nós estaríamos vendo as estrelas do braço da nossa galáxia. Isso é um dos braços, ali vocês estão vendo 3 deles, o de cima é o Perseus, o do meio é Orion e o mais de baixo ainda é o Sagitário. Agora o que é fascinante ali, porque você vê um negócio meio esbranquiçado, é que tem tantas estrelas juntas, mas tantas estrelas juntas, que parece uma nuvem de estrelas, não dá para ver cada uma delas. Aquilo que você de vez em quando, uma noite bem clara, mas bem escura, você olha lá no céu, você vê aquela mancha meio branca no céu, que parece até uma nuvem. É uma nuvem, só que é de estrelas. Não dá para ver cada uma delas. É tanta estrela junto que a gente consegue visualizar. Se eu chegar mais perto um pouquinho, agora 10 mil anos-luz de distância, eu estaria vendo praticamente as estrelas do braço de Orion. Então você percebe que algumas delas já começam a se destacar porque são as maiores. Mas eu estaria a 10 mil anos-luz aqui da nossa vizinhança. Se eu chegar mais perto um pouquinho agora, mais ou menos uns 1000 anos-luz, eu estaria vendo cerca de 1 milhão de estrelas que são as vizinhas do nosso Sol. Tem uma quantidade muito grande aqui na nossa vizinhança. Se eu chegar mais perto um pouquinho, agora estaria mais ou menos cerca de 100 anos-luz. Ali eu estaria vendo as 150 mil estrelas vizinhas do nosso Sol. Nossa faixa mais ou menos de 100 anos-luz. Tem muita estrelinha por ali. Se eu chegar mais perto um pouquinho agora, mais ou menos 10 anos-luz, eu estaria vendo as 33 estrelas mais próximas do nosso Sol. Mas o nosso Sol é tão pequenininho que ainda não daria para ver. Porque, afinal de contas, é uma estrelinha de quinta grandeza. Deus já sabia o tipo de povinho que ele ia colocar aqui na Terra, que acha que é grande coisa, então ele já deu uma estrelinha de quinta grandeza para ninguém se achar grande coisa, não, é de quinta. Então não acho que o Sol é grande coisa porque é quinta, mas tem o tamanho certo. Tem o tamanho certinho.
Se o nosso Sol fosse de primeira grandeza, vocês não estariam aqui, nem eu. Esse planeta seria uma churrascaria de alienígenas. Só vinham para colocar churrasquinho aqui e ir embora. Então nós teríamos que chegar um pouquinho mais perto. A 1 ano-luz, agora sim, você estaria vendo o nosso Sol. Aquele pontinho branco lá no meio, isso é o Sol. Eu vou mudar de ano-luz para quilômetros agora, porque 1 ano-luz equivale mais ou menos a 10 trilhões de quilômetros. Então, 1 ano-luz, 10 trilhões de quilômetros. Só para a gente passar de 10 trilhões de quilômetros, agora estaria a 1 trilhão de quilômetros. A 1 trilhão de quilômetros, o Sol é a estrela mais visível. Porque nós estamos tão próximos agora, né? Só pode ter Sol na frente. Chegando mais próximo um pouquinho, a mais ou menos 100 bilhões de quilômetros, você estaria vendo a órbita dos planetas. Aquilo que eu coloquei ali são pequenas linhas, só para você ter uma ideia por onde os planetas passam. Chegar mais perto um pouquinho, a 10 bilhões de quilômetros, daria para você ver praticamente o Sol no centro e a órbita dos planetas externos, fora assim do pacotão todo, que seriam as órbitas de Júpiter, que é aquela amarela, tem uma meio alaranjada, que seria de Saturno, depois você tem Urano, azul, Netuno, aquela meio azul claro, e a branquinha é do ex-planeta Plutão. Ele virou planeta não, mas tem um site na internet, se você quiser votar para que ele volte a ser planeta, você pode entrar lá. Estamos fazendo uma campanha eleitoral para o Plutão, vamos ver se ele volta a ser planeta. O problema é que tem mais 5 candidatos também, porque atualmente são 6 planetas anões. Plutão é apenas um deles. Então, se Plutão voltar a ser planeta, provavelmente os outros 5 também vão entrar com os mesmos direitos políticos e querendo ser também planetas. Bom, 10 bilhões de quilômetros. Se nos aproximarmos um pouco mais, a 1 bilhão de quilômetros, você estaria agora vendo a órbita dos planetas internos, do grupo interno. Ou seja, a primeira, Mercúrio, depois a segunda tem Vênus, azul é da Terra, vermelho é Marte, e aquela amarela que vocês estão vendo um pedaço é por onde passa o planeta Júpiter, desculpe-me. Chegar mais perto um pouquinho, agora cerca de 100 milhões de quilômetros, você estaria vendo por onde passa o planeta Terra. Infelizmente, a 100 milhões de quilômetros não dá para ver o planeta Terra, porque o planeta Terra é um cisquinho no céu. Não dá para a gente ver, muito pequeno. Então você teria que chegar mais perto um pouco. Para chegarmos mais próximos, a cerca de 10 milhões de quilômetros, você estaria vendo um pequeno pontinho branco lá no céu, que seria o nosso planeta Terra. Todo esse planetão que a gente tem aqui. É esse pequeno pontinho. Mas se chegarmos mais próximos um pouco, a 1 milhão de quilômetros, daí você percebe que esse pontinho é ligeiramente azulado. E aquela elipse em volta branca é a órbita da Lua. Se chegarmos mais próximos um pouco, cerca de 100 mil quilômetros, você estaria vendo a Terra. Agora já dá para ver um pouquinho mais, né? Dá para ver as nuvens. Se chegarmos mais perto um pouquinho, agora 10 mil quilômetros, já dá até para ver umas regiões meio conhecidas, assim, uma coisa não é mais tão estranha. Vocês estão vendo ali o nosso querido Brasil, pelo menos a América do Sul, já dá para ver o Brasil. Se eu chegar mais perto um pouquinho, a 1000 quilômetros mais ou menos, daria até para a gente ver um pouco do estado de São Paulo. Eu queria trazê-los aqui, eu achei no mapa, mas a resolução não é boa. O Google Earth ainda não está tão bom quanto o que a gente queria. Mas tem muita coisa que dá para fazer, então vou levá-los para um outro lugar. Se eu chegar mais perto um pouquinho, agora 100 quilômetros mais ou menos de altitude, daria para você ver a região de Campinas. Não é tão longe daqui não, tem muita gente que já sabe, pertinho de casa. Chegar mais perto um pouquinho, a 10 quilômetros de altitude, daria para você ver a cidade onde eu moro, que é a cidade de Limeira. Não é tão longe assim daqui não, 276 quilômetros. Se eu chegar mais perto um pouquinho, a 1 quilômetro de altitude, dá inclusive para ver uma área específica da cidade de Limeira. Eu não levei para minha casa porque eu quero ter certeza que eu guardo minha privacidade. Então estou levando para um outro lugar aí, para ninguém saber onde é que eu moro. Mas a 1 quilômetro de altitude, estaria numa região ali da cidade de Limeira, perto de uma avenida chamada Fabrício Vanpré, e tem uma escola, exatamente, uma escola muito interessante que uma das minhas filhas estudou lá. A 100 metros você estaria vendo o topo dessa escola, algumas coisas assim. Se você chegar um pouquinho mais perto agora, 10 metros, dá inclusive para você começar a ver o topo das árvores. E se você chegar um pouquinho mais perto, a 1 metro, daria para você começar a ver inclusive alguns detalhes de folhas e galhos, que é muito interessante.
E se você chegar mais perto um pouquinho, uns 10 centímetros mais ou menos, daria até para você ver as folhas assim com um pouco mais de detalhes. E chegarmos um pouco mais perto, ou seja, 1 centímetro, você consegue perceber que essa folha tem até algumas nervuras. Muito impressionante. Se você chegar mais perto um pouquinho, você vai perceber que essa folha está cheia de detalhes. A superfície dela não é simplesmente tão lisa quanto que a gente pensou. Se chegarmos agora a 1/10 de milímetro, você vai perceber que essa folha, a superfície dela, está cheia de células. Mas se chegarmos um pouco mais perto, a 1/100 de milímetro, você vai perceber que essas células, inclusive, têm núcleos. Tem alguma coisa dentro dela. Então você chega mais perto um pouquinho. A 1/1000 de milímetro, você conseguiria ver um único núcleo de uma única célula. E você já ficaria, assim, impressionado com a complexidade. Mas como a gente não quer parar, quer chegar mais perto um pouquinho, você iria para 1/10 de 1/1000 de milímetro. Daí você veria esse negócio todo embolado ali dentro, que é o que nós chamamos de cromatina. Está dentro do núcleo de uma célula. Mas se eu puder olhar um pedacinho específico da cromatina, chegar mais perto um pouquinho, a 1/100 de milésimo de 1 milímetro, estaria vendo praticamente o DNA todo enrolado lá dentro. Você fala, nossa, tem todo um código aí dentro. Um dos códigos mais complexos que o ser humano conhece. Daí você vai olhar esses pedacinhos para ver como é que esse código é montado, você vai perceber que os pedacinhos deles são praticamente nucleotídeos, bem pequenininhos do DNA. Você dá uma olhadinha nesses nucleotídeos ali, mas daí já estamos a 1/1000 de 1/1000 de 1 milímetro. De repente você fala, não, vou dar uma olhadinha mais de perto para ver o que tem ali dentro. Então você chega um pouquinho mais perto, você fala, agora eu fui para o espaço. Não. Essa é a nuvem externa de elétrons de um único átomo de carbono. Agora é muito fascinante porque você está praticamente a 1 angstrom, ou 100 picômetros. Você fala, nossa, nunca ouvi falar desse negócio. Picômetro dá uma picada. Não, é uma distância muito pequenininha, 1/1000 praticamente de 1/1000 de 1/1000 de 1 milímetro. Um negócio assim, extremamente pequeno, mas extremamente grande ainda. Porque dá para a gente chegar mais perto um pouquinho. Então, se você chegar mais perto um pouquinho, você começa a olhar e fala, isso daí está parecendo aquilo que você mostrou agora de pouco que era o céu. Mas está aí a nuvem interna dos elétrons de um único átomo de carbono. O negócio é que o núcleo do átomo é tão pequeno que ele ainda não seria visível. É muito pequenininho. E o núcleo é o que mantém o pacote todo funcionando. Então você teria que chegar mais perto um pouquinho. Estamos a 10 picômetros. A 1 picômetro, ou seja, a 1/1000 de 1 milésimo de 1 milésimo de 1 milímetro, daí você veria um pequeno pontinho branco. Isso é o que nós chamamos de núcleo. Mas não daria para você ver muitos detalhes, então você precisaria chegar mais perto um pouquinho. Daí a 1/10 disso, você estaria vendo que parece um negócio como se fossem umas pequenas bolas, todas agrupadas. Daí você iria descobrir que essas pequenas bolas, entre aspas, seriam os prótons e os nêutrons. Mas para observá-los melhor, você precisa chegar mais perto um pouquinho. Então, você dá uma olhadinha, a 10 fermis de distância dessa superfície, estaria olhando praticamente o núcleo de um átomo de carbono. Se você chegar mais perto um pouquinho, daí você estaria vendo praticamente a superfície de um átomo de carbono. Nós não sabemos o que tem lá, mas dá para chegar mais perto um pouquinho ainda. E se você der mais uma esticadinha, você iria parar nos quarks. Vocês acreditam que tem gente que me diz que tudo isso é fruto do acaso? Surgiu assim espontaneamente. Eu digo para esse pessoal, vocês têm muita fé. Imagina de uma grande explosão produzir tudo isso. Se essa é a técnica, é simples. Vamos começar explodindo as coisas por aí que a gente conserta o planeta. Congresso está ruim, a gente explode o Congresso, vai ter um monte de gente boa lá. O país está ruim, a gente explode o país, vai ter um monte de gente boa. Muda o país. Eu costumo brincar, mas eu estou cortando um pouco disso, porque outro dia uma pessoa falou assim, não fica dando ideias. Eu falei assim, se o seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, usa o processo evolutivo, explode. Com o passar do tempo eles melhoram. Qual a perspectiva? Qual a origem de todas essas coisas? Se você estiver na ponte,
você sabe a resposta. Se você estiver embaixo da ponte, você não tem a menor ideia do que está acontecendo. Aqueles que estão na ponte sabem, está escrito em Apocalipse. E quando usar essa expressão estar na ponte, significa estar andando no Espírito, porque uma das funções do Espírito, do trabalho dele na nossa vida, é de nos conduzir a toda a verdade. Seja ela espiritual, seja ela científica. Ele há de nos conduzir a toda a verdade. É interessante porque quando nós lemos todo esse negócio, vemos todo esse negócio, a conclusão que nós chegamos é o que a Bíblia diz. Tu, Senhor Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Eu acho interessante porque muitas vezes, quando nós recebemos a informação, nós apenas assimilamos a informação como se ela fosse a verdade, sem avaliarmos se na verdade ela é a verdade. Então eu gostaria de apenas colocar mais um pensamento para nós podermos refletir a respeito. Quando nós estamos nessa ponte, nesse caminhar, nós mudamos também o nosso entendimento. Existe uma maneira diferente de podermos pensar. Gostaria de deixar algo para você pensar de hoje para amanhã. Não precisa dar resposta agora. As pessoas nos dizem que todas as religiões são iguais. Eu gostaria de ouvir amanhã você provar o contrário, sem usar a Bíblia. Eu já ouvi dizer que Jesus é um grande homem sábio. Prova que ele não é só isso. Deus nos leva a conhecermos e a mudarmos a nossa maneira de pensar, de raciocinar. Então amanhã à tarde eu vou tratar dessas duas. Mas para termos uma pequena noção, a Bíblia é um livro fascinante. Numa extremidade da ponte, como mencionei, Jesus veio para conectar ser humano com Deus, a terra com o céu. Teve um pessoal na Bíblia que eles acharam que conseguiam fazer isso, né? Tanto é que construíram a Torre de Babel. E virou uma Babilônia a coisa, porque não chegaram em lugar nenhum. Mas Jesus faz essa proposta. Agora, muitas pessoas chegam para mim e perguntam, que céu é esse? A Bíblia fala deles. Tem o primeiro, tem o segundo e tem o terceiro. Qual deles? Tem muita gente que gosta de ficar no primeiro céu aqui. Então nós vamos trabalhar um pouquinho a respeito disso. Inclusive, eu tive um pessoal uma vez que eles me convidaram para subir no monte um pouquinho mais alto para orar. E falaram assim, você vai experimentar algo que você nunca experimentou lá no monte. Eu experimentei realmente uma chuva violenta. Saí todo molhado de lá. Foi uma experiência quase inesquecível. Muita água. Agora, o que existe de especial lá no monte, que não existe aqui no vale? Porque é Cristo que faz a diferença, não o local. É a presença do Senhor que faz toda a diferença. Então, quando a Bíblia trata conosco dessas questões, nós precisamos ganhar um entendimento, como trabalhar com elas. Então, o que seria esse primeiro céu? Qual seria o segundo céu e qual seria o terceiro céu? Bom, dentro do primeiro céu que a Bíblia nos trata, um deles que é o principal, é a nossa atmosfera. Ele é o primeiro céu. É o que nós temos aqui embaixo. Esse lugar bonito, com toda essa quantidade incrível de ar, com toda essa beleza que nós vemos. O que eu fico impressionado a respeito do primeiro céu é que ele foi criado com um propósito. Foi criado para que pudesse sustentar vida. E até mesmo vida inteligente, como nós. Lembre-se que eu estou generalizando agora. Não estou tomando nenhum indivíduo específico. Mas vida inteligente. Vida que pudesse pensar e refletir sobre essas coisas. Tudo perfeitamente balanceado, tudo perfeitamente coordenado. Então o primeiro céu está relacionado com as coisas aqui de baixo. Estou contente porque o pessoal está me dando o sinalzinho do horário e eu estou além daquilo que eu gostaria de estar. Então estamos rodando bem, vamos terminar daqui a pouco. Esse é o primeiro céu. Essa parte que Deus criou, a nossa atmosfera, todas essas coisas. Algo bonito que Deus fez com um propósito específico para que nós pudéssemos curtir a beleza de tudo isso,
pudéssemos usufruir de todas essas coisas que Deus colocou para a nossa subsistência. Eu fico impressionado porque Deus criou esse primeiro céu com propósito. O primeiro céu não existe por ser fruto do acaso. Porque o planeta Terra passou por um mecanismo de vários cometas batendo, e os cometas foram batendo, daí eles foram trazendo água, e essa água... Não é assim que a coisa funciona. Foi criada, foi planejado do jeito certinho que era para funcionar. Inclusive para funcionar nos dois mecanismos. Não sei quantos de vocês já leram no livro de Jó, capítulo 37, o texto é tão bonito. Diz assim que de vez em quando Deus manda os seus ventos e a sua chuva para regar a terra e demonstrar ao homem o seu amor. E outras vezes Deus manda com outros propósitos. Às vezes os propósitos não são bem aqueles que nós mais gostamos. Eu fico também muito impressionado com isso, porque quando nós olhamos para essas questões, Deus utiliza-se de tudo aquilo que Ele criou, para produzir em nós resultados. Mas se você não estiver na ponte, você não saberá de onde que o tijolo veio. Aquela tijolada que às vezes a gente recebe, e você nem conseguiu ver o que aconteceu. Porque você não está conseguindo ter a perspectiva correta. Então Deus nos convida para isso, para podermos olhar e vermos essas coisas da perspectiva dEle. Primeiro céu. Criado por Ele com um propósito específico. Segundo céu, criado por Ele com um propósito específico também. E segundo céu é aquele que geralmente nós não olhamos muito para cima. É aquele que nós quase nunca prestamos muita atenção. Esse ano, por exemplo, logo no comecinho do ano, entre 23 de janeiro e praticamente 5 de fevereiro, nós tivemos o cometa McNaught, solto aí no céu, aquele pontinho branco que vocês estão vendo. Algo fascinante, de uma beleza muito grande. Mas acho que tinha muita gente preocupada com a novela das 8, ou com o Jornal Nacional, coisa assim. Não deu tempo para ver isso. Dia 3 de março desse ano, nós tivemos um eclipse da Lua. Mas talvez você estava muito ocupado, também não deu tempo de ver isso. Então deixe-me dar mais 2 para você anotar na sua agenda. 28 de agosto desse ano, nós teremos um outro eclipse lunar. Esse daí eu precisei encomendar porque é aniversário da minha esposa, então foi assim, precisei fazer um trabalho mais sério para ter certeza que vai dar certinho no dia. Eu não coordeno nada disso, pode ficar sossegado. Se você perder esse eclipse lunar do dia 11, nós vamos ter um eclipse solar, no dia 28 de agosto, vamos ter um eclipse solar no dia 11 de setembro. É fácil lembrar a data. Acho que não vai ter muito problema em relembrá-la. Mas isso é um pouquinho do quê? Das coisas que estão acontecendo lá fora. Porque esse céu aí fora, literalmente espaço sideral, isso aqui a Bíblia nos mostra como sendo o segundo céu. Algo impressionante. Foi criado com um propósito específico. Qual o propósito do segundo céu? Manifestar a glória de Deus. É o que eu digo para as pessoas. Quando nós pensamos em estrelas no céu, a gente pensa em sair ali fora e ver uma noite estrelada. É um pouquinho diferente a coisa. A perspectiva é outra. Isso é o céu, a quantidade de estrelas. Todo esse negócio que está lá em cima é algo surpreendente. As coisas são massivas, são gigantescas. Nós ficamos até mesmo impressionados em ver a grandeza de tudo isso. E é difícil você literalmente não parar e refletir que, afinal de contas, quem fez tudo isso? Qual o caráter daquele que criou todas essas coisas? Pense só, cada um desses pontinhos que vocês estão vendo é uma galáxia. Nessa foto não tem nenhuma estrela. Todos esses pontinhos são galáxias. São, assim, de bilhões de estrelas juntos para formar cada um desses pontinhos. E não somente isso, mas nós vemos no céu uma beleza muito grande também. Onde quer que nós olhamos, tem um propósito em tudo isso. O propósito principal é manifestar a glória do Senhor Deus. Ele criou todas essas coisas para que nós pudéssemos entender, compreender um pouquinho da grandeza do ser dele. É tão fácil falar de Deus, mas é tão difícil termos na nossa mente um pouco da grandeza do Deus que criou todas essas coisas. Já imaginou? 10 bilhões de anos-luz para cada lado.
A nossa mente não consegue captar tudo isso. Salomão, quando estava construindo o templo, ele disse o seguinte: Senhor, ainda os céus dos céus, esse segundo céu, não podem te conter. Isso aí não é grande o suficiente para o Senhor caber dentro, Senhor Deus. São 20 bilhões de anos-luz de diâmetro e o negócio, o Senhor não cabe aqui dentro. Eu fico impressionado porque com toda essa sabedoria, com todo esse poder, com toda essa majestade manifestada aí nos céus, eu vejo assim, quantas pessoas ainda ao orar ficam decretando e mandando Deus fazer coisas. Nosso grande Deus que criou todas essas coisas. E como nós temos visto, nós deveríamos nos humilhar diante do Senhor Deus. Entender que Ele, na sua grandeza, na sua majestade, fez todas essas coisas. Afinal de contas, qual é o terceiro céu? Não é para lá que nós estamos indo? Uma das coisas interessantes que eu tenho visto na Bíblia é que Deus gosta tanto de finais felizes que algumas vezes Ele resolveu não contar muito a respeito. Mas o final é bom. Tanto é que em 2 Coríntios capítulo 12, nós temos algumas questões muito bonitas ali. Nos diz o texto o seguinte: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Isso é o que está na outra extremidade da ponte. Para onde nós estamos indo? Daí vem o assunto que eu montei no começo. O Espírito Santo, a proposta dele é de nos levar ao conhecimento da verdade. O andar no Espírito reflete isso. Nós aprendemos a viver na verdade. E amanhã eu gostaria de tratar dessa questão da verdade num aspecto muito específico. Creio que muitos daqui estão dentro do contexto universitário, muitos aqui estão estudando, e nós somos extremamente bombardeados de todas as direções com respeito ao universo, com respeito à vida. Qual a origem de tudo isso? Deus nos chama para vermos a verdade, para conhecermos a verdade. Então eu gostaria amanhã de trabalhar mostrando um pouquinho a respeito disso. Com mais detalhes. Saber de onde é que vieram os hominídeos. Onde você coloca os dinossauros todos na sua Bíblia? Onde você coloca essas coisas? Como trabalhar com esses detalhes? Afinal de contas, a Bíblia é ou não é a verdade? Porque Jesus disse, orando ao Pai, falou: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A Bíblia é a verdade. E o Espírito do nosso Deus nos levará a toda essa verdade. Vamos orar. Senhor, nós somos tão gratos a Ti, porque Jesus, na verdade, é essa ponte, é esse caminho aberto, para que hoje pudéssemos ter contato e ter acesso ao Senhor. Somos tão gratos a Ti, porque quando o Senhor nos chamou para trilharmos nesse caminho, o Senhor não estava apenas nos chamando para uma vida simples, como muitos têm colocado, apenas aquela chamada mediocridade cristã. Não, muito pelo contrário. O Senhor estava nos chamando para termos a mente de Cristo, para pensarmos como Ele pensa. Afinal de contas, Ele é o Criador de todas as coisas. Foi por meio dEle que todas as coisas vieram à existência. Ele sabe exatamente como tudo foi feito, quando foi feito, e as razões pelas quais foram feitas, da maneira como elas foram feitas. Porque Ele é sábio. Nós somos tão gratos a Ti, porque somos convidados nessa vida a termos a mente dEle, por meio desse andar no Teu Espírito. Pedimos a Deus para que toda essa informação que tem sido passada e recebida aqui possa ser acatada, possa ser acolhida e possamos também pensar a respeito delas. Talvez muitos, não estejam na ponte ainda. Eu peço para que o Senhor os ajude a encontrar o caminho. E aqueles que estão na ponte, que não venham a duvidar aonde eles estão, mas que possam permanecer, continuar nessa caminhada, andando no Espírito, sabendo que é do Senhor, é por meio do Senhor e é para o Senhor que são todas as coisas. Assim nós pedimos para que o Senhor nos ajude. Oramos assim humildemente, no nome do Teu Filho Jesus.